uma palavra, e aí o Senhor vai falando com a gente enquanto a gente ministra, né? E eu entendi uma palavra da parábola do semeador. É, Abra aí. Mateus 13. Mateus 13. Qual aula? É o que eu estou escrevendo lá? Ah, tá. Essa aula aqui. Então, olha o que está acontecendo, gente. Foi uma atualização e eu não estou conseguindo ver. Ó, antigamente eu conseguia selecionar página por página, agora eu não consigo. Ó. Eu estou esperando ver se eu consigo aqui para mandar, porque eu tinha que. Como essa apostila aqui tem 200 e tantas páginas, eu vou mandando por etapa para vocês. Mas eu vou conseguir aqui. Abra a tua Bíblia em Mateus 13. Mateus 13 fala da parábola do semeador. E uma das coisas. Eu vou tentar, Rebeca, fazer isso. Tentar fazer isso. Acho que eu não tentei. Acho que eu pensei que tentei e não tentei. Você pensa que você fez, mas não fez? Boa ideia. Vou tentar botar ele. Eu vou transformar ele em PDF e quebrar ele. Jesus está falando de 4 tipos de terra. Veja, a palavra é a mesma, as coisas as sementes são a mesma, mas existe 4 tipos de terra. E nesses 4 tipos de terra existe circunstância. E uma das terras é a beira do caminho. E eu nunca tinha parado para entender como Jesus tinha falado o chamado beira do caminho. E ele diz o seguinte, na explicação dele, no versículo 10 em diante. Perdão, 10 não. No versículo 15. Porque o coração desse povo está endurecido. Então, pega essa palavra aqui. Primeiro, ele disse que o coração está endurecido. Muitas vezes eu ouvi, e até a gente ouve isso, não, é porque Deus endurece o coração do povo, Deus faz com que eles não entendam, porque Deus... E não é isso. O coração do povo já está endurecido. Então, por estar endurecido, eles ouvem de mau grado e fecham os olhos. E aí, nessa circunstância, é como Deus ocultasse então a revelação a esse povo, para que eles não entendam a palavra. E por não entender a palavra, eles não sejam curados. Isso que está dizendo no verso 15. Mas no verso 18 diz assim: entendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não compreende, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Então, queridos, eu, como pregador, já muitas vezes falei, né? É quando, não, você ouve, o diabo já vem e rouba. Não, não é assim. Essa não é a palavra que Jesus usou. Jesus falou assim: aquele que ouve a palavra do reino e não compreende. Essa é a percepção da beira do caminho. Ou seja, a palavra entrou, mas essa palavra não se uniu a ele. Como o diabo é um ser espiritual, os demônios são um ser espiritual,
ele sabe, querido, se a palavra que está sendo ministrada para você hoje está se unindo na tua alma ou não. Ou se ela está fragmentada. É a mesma coisa eu colocar óleo no meio da água. É nítido, ela não vai se misturar. É nítido, dá até para você conseguir arrancar isso. Ou seja, cortar um pouquinho. Vai ter um pouquinho de óleo que mistura, mas se você consegue livrar boa parte desse óleo dessa palavra, dessa água. Então o que o Senhor está dizendo é, todas as vezes que eu não tenho espírito de entendimento ou de compreensão daquilo que está sendo ensinado, eu sou roubado. E eu comecei a pensar ontem nisso. Quantas vezes, por exemplo, a gente saiu de um lugar que a gente não entendeu o que a pessoa queria falar, e quando a gente acaba de sair do lugar, a gente já esqueceu tudo. Não é que esqueceu, é que a gente foi roubado. Aquilo que não entra na minha alma, unindo a minha alma, ele é roubado. Então, é como que existe, por exemplo, do lado de cada um tem anjos, mas também tem demônios. Então, esses demônios, nós estamos dando um discipulado. Esses demônios estão sempre, é como que uma sacolinha na mão. Eu estou, lógico, fazendo uma alusão ou uma parábola aqui também. Lógico que não tem demônio com sacolinha, né? Deixar claro que senão, daqui a pouco fala, não, porque o apóstolo diz que tem um diabo com a sacolinha na mão. Né? Não. Mas é só uma figura. É como se ele tivesse com uma sacolinha na mão e todas as palavras que eu estou lançando aqui para vocês, que não está unindo com a tua alma, ele já está pegando e colocando na sacolinha. Ele está pegando e colocando na sacolinha. Ele está pegando e colocando na sacolinha. Então, terminou a aula, eu falei meia hora e você entendeu 2 minutos. Por quê? Porque o restante tudo foi jogado fora. O restante tudo foi roubado da tua vida. Porque ele entrava na tua vida e não se unia, ele não entrava para dentro de você, ele ficava vagando. Isso que ficava vagando já é roubado. Então, o que nós temos que fazer? Pedir, Senhor, que tudo que eu ouça, eu não ouça com o coração endurecido. Por quê? Porque essa palavra, quando é como está aqui, a minha alma, ela bate e volta, ela não consegue se unir, ela não tem aderência. Ela não consegue ter aderência na minha alma. Então essa palavra, ela não bate e se une, ela bate e volta, ela bate e volta, ela bate e volta. Então quando ela bateu e voltou, o diabo pega o rebote. Bateu e voltou, o diabo pega o rebote e vai roubando de você. Tudo que está batendo em você e voltando, porque você não está compreendendo, ele está pegando, ele está pegando, ele está pegando, ele está pegando. E aí a palavra, você escuta a palavra todos os dias, porém não há transformação, não há nada acontece contigo. Por quê? Porque está batendo e voltando. Então é como se você tivesse falado, Senhor, cria aderência. Ou seja, quando essa palavra for lançada nos meus ouvidos, quando ele entrar no meu ouvido, eu já posso ficar grudado isso em mim. Essa palavra grude em mim, porque agora ela vai fazer todo o processo dela de transformação. Lembra? A lei, Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a minha alma. Então é como que se eu aplicasse algo, a gente vê isso fisicamente, né? Por exemplo, tem uns pedaços de pano, né? Que tem um gelol, tudo que você coloca, que para torção, você sofreu uma torção, por exemplo, numa junta, você coloca aquilo, depois de um dia, aquele remédio que estava naquele pano passou para dentro do teu corpo, foi absolvido. Assim também, a palavra do Senhor é como isso, ele entra na minha alma, naquela parte que precisa ser resolvido o problema, ela cola ali e todos os nutrientes daquela palavra, ela entra dentro da tua alma, fazendo fazendo o curativo dela. Mas quando está endurecido, quando está numa superfície áspera, e essa é a palavra, uma superfície áspera, eu vou usar o mesmo sentido numa pintura de uma casa, por isso a gente tem que falar assim, a gente tem que preparar a parede para receber a tinta. A parede tem que estar pronta. Eu tenho que passar uma massa, eu tenho que lixar essa massa, eu tenho que tirar a poeira, porque senão quando eu passar a tinta, ela não vai ter aderência, ela não vai fixar nessa parede. E o que eu tenho visto é
Tem muitos cristãos que não têm a parede preparada, ela é tão áspera, que quando a palavra bate, ela solta, é como um adesivo. Ela bate, mas não fica. Quantas vezes a gente prega um adesivo no lugar que daqui a pouco está soltando? Por quê? Porque tava, a superfície que foi colocada aquele adesivo não estava preparada. Então, ore nesse sentido, como a Uda falou, né? Para que não haja roubo. Mas eu vou um pouquinho mais além. Ore para que o Senhor como lixasse a tua alma, preparando a tua alma para receber a palavra. Então, todas as vezes que você vai estar tendo um encontro com a palavra, é como se fosse, Senhor, prepara minha alma agora para receber essa palavra. Me prepara para estar ali. Para que essa palavra, a hora que ela bater na minha alma, ela fica. Ela não quique, ela não saia, porque esse é o beira do caminho. A pessoa ouviu a palavra, mas ela voltou. Quando ela voltou, o diabo roubou. Quando Jesus diz isso, qual foi o contexto que Jesus estava dizendo isso, né? Vamos lá, o contexto que ele diz é, ele estava com uma multidão, veja no versículo 1, naquele mesmo dia saindo Jesus da casa, sentou-se à beira-mar e grande multidão se reuniu perto dele. Totalmente questão dos bereanos. É mais ou menos isso. Se for no sentido que eu entendi aqui na tua colocação, é o que acontece aqui? Jesus estava falando para uma multidão e ele solta a parábola do semeador. Jesus estava ensinando, querido. Tem vários momentos que Jesus diz o seguinte, né, por exemplo, a multiplicação dos pães. Olha que interessante a multiplicação dos pães. Jesus disse que aquelas pessoas estavam, estavam já 3 dias ouvindo ele sem comer. Eu não sei se você se entende o que é isso. Cara, as pessoas estavam no deserto. Às vezes a gente fica meia hora, 2 horas na igreja, a gente já fica coçando, já, meu Deus, estou sentado aqui nessa cadeira, que nem almofadada, né? Cara, a galera ficava na praia, no deserto, 3 dias, ouvindo Jesus sem comer. É um trem de louco. E nesse contexto, Jesus estava dizendo o seguinte: muitos vão sair daqui e não vão entender bolhufa nenhuma. Outros até entenderam o que eu falei, porém, eles vão chegar daqui uma semana e não vão entender mais nada. E esse daqui é o solo rochoso, não tem profundidade. Outros, eles vão entender, vão gostar, vão compreender o que eu falei, mas eles estão tão fascinados com as riquezas da vida e com as coisas desse mundo que vão se tornar infrutíferos. Mas outros vão ser terra boa e vão produzir. E mesmo os que são terra boa, tem níveis de produção. Uns produzem 30, outros 60, outros a 100. Então, irmãos, antes de a gente começar a estar falando de discipulado, eu estou dizendo, não adianta você somente ouvir as palavras que estão sendo ministradas se a tua alma não está pronta. Ah, apóstolo, então eu não tenho que ouvir, não. Você tem que orar, Senhor. Como diz, né? Lixa minha alma, me prepara, ara minha terra para não ser dura, arranca os espinhos e as ervas daninhas para que não se tornem frutífera. Quando eu ouvir, possa ter fixação. Então, são 3 situações que o Senhor está falando que nós temos que nos livrar para produzir como Ele quer. Amém? Amém. Vamos lá? Lição 11. Lição 11 diz, é a característica de um discípulo. Lucas 14, 25, 33.
Grande multidão acompanhava, e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e se ainda a sua própria vida não pode ser o meu discípulo, qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem um meio para concluir? Para não suceder que, tendo lançado o alicerce e não podendo acabar todos que virem zombe dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outros reis, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 poderá enfrentar o que vem contra ele com 20? Caso contrário, estando o outro ainda longe, enviar-lhe uma embaixada pedindo condição de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, isso é uma ordenança do Senhor, não é uma sugestão. Eu gosto quando Jesus usa palavras absolutas, né? Não pode ser meu discípulo. Não tem uma característica. Hoje nós estamos vivendo um tempo de relativismo. E esse relativismo, ele fala que de qualquer jeito está bom, porque Deus já fez tudo. Estamos falando agora, então, da própria palavra de Jesus, o próprio Jesus dizendo: se você não aborrecer, se você não negar, se você não tomar a tua cruz, se você não fizer assim, você não pode ser o meu discípulo. Não é do jeito que você quer, é do jeito que tem que ser. Como nós estamos vendo hoje as pessoas tentando amenizar o evangelho para caber dentro deles e não se adequar ao evangelho. Eu vou usar como diz, eu vou usar uma palavra aqui, eu não sei se vai ficar compreendido, né? Tomara que ninguém se ofenda, mas sabe aquela aquela velha questão, você compra roupa que é 38 o tamanho, mas você já está no 42. E aí, em vez de você tentar voltar para o 38, você compra a roupa 42. É melhor adequar a roupa a mim do que eu a ela. Né? Então, assim, o que eu estou dizendo aqui, irmãos, no sentido agora, palavra, né? Usei uma expressão bem chula, porém, a palavra é isso. Em vez de eu olhar para a Bíblia e falar, cara, isso daqui está errado na minha vida, eu não. Eu olho para mim e começo a procurar na Bíblia fundamentos que vai fazer com que eu permaneça no mesmo estado que eu estou, mas seja justificado pela Bíblia. Então, os argumentos que nós vamos usando biblicamente para poder fazer com que a Bíblia seja adequada ao meu estilo de vida. Ou seja, eu não preciso transformar nada. Eu adequo a minha linha de pensamento. Ou seja, eu pego a Bíblia, faço uma manobra toda para garantir que ela defenda o meu ponto de vista e que eu não preciso mudar. A gente estava esses dias vendo, até foi postado, foi a pastora Cris, né, que postou num grupo nosso sobre as pessoas que tinham sido rejeitadas da igreja porque bebiam, gostavam de tomar cachaça mesmo. E aí montaram uma igreja, então, dos cachaceiros. Ou seja, o culto é regado por uísque, por vodka, por cerveja, por tudo, né? E um culto mesmo, tem todo o cerimonial, porque eles querem, é uma igreja que inclui, inclusiva, né? A gente tem essa, não, porque a igreja tem que ser inclusiva. Não, depende dessa do que você quer incluir. Ela tem que ser inclusiva para os santos, né? Ou seja, para aqueles que estão sendo transformados. Agora, se a gente quer incluir pessoa que não quer transformação, a gente não está sendo uma igreja que inclui. Nós estamos pervertendo o evangelho para adaptar a uma realidade do mundo. Então, nunca haverá esse tipo de igreja também. Ou seja, quanta aberração.
E aí no final, né, a moça dizia assim, não, depois que nós celebramos a Deus, nós purificamos o nosso estômago tomando uma cerveja. Ó, bonito, né? Falei, rapaz, é até bonito de ouvir o negócio, né? Não, depois nós fizemos um ato de purificação, né, com uma cervejinha. Então, assim, é um trem de louco. Aí, esses dias, né, a gente até mostrou lá a pessoa fazendo aquela, como que é? Polidense. Né? Uma irmã com polidense, fazendo com uma roupa sensual, fazendo aquelas danças na baliza, naquela coisa toda ali, com uma música cristã, ou seja, não tem nada a ver. É meio que um strip gospel, né? É um trem assim legal. A gente faz um strip gospel aqui e de boa. Por quê? Porque a gente tem que incluir esse tipo de gente dentro da igreja. Então, o que nós estamos fazendo? Fazendo com que a igreja seja eclética, que a igreja seja uma igreja aberta, mas nós estamos colocando o mundo dentro dela, irmãos, para abrir a igreja. E a palavra que Jesus faz ou fala sempre foi arrependimento. Então, pegando o texto de Lucas, Jesus é bem, bem incisivo, dizendo: não pode. Não é aquela questão também dura, né, que a gente tem aquela religião, não, mas o que eu estou dizendo, irmãos, que o evangelho é um evangelho de transformação. Nós não vamos transformar o evangelho vai nos transformar. É lógico que estamos num processo, não é instantâneo. Porém, nós todos os dias temos que nos adequar à Bíblia e não a Bíblia em nós. Né? Tem o swing gospel, tem o boteco gospel, já tem as baladas gospel. Em 2017 lançaram o pornô gospel, aí tem agora a strip gospel, né? E vai ter o inferno gospel. Né? Pronto. Só ir para lá, que é tudo gospel. Vamos lá. João 8:31. Disse, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. João 13, 34, 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Mateus 20, 25 a 28. Então Jesus, chamando, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse os que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Jesus nos ensina as principais marcas do seu caráter, que deve crescer em seus discípulos: amar a Deus, renúncia, obediência, andar em amor, dar fruto, humildade e serviço. Essa é a marca dos discípulos, queridos. Escreva isso. Escreva mesmo. Vou até colocar aqui para você dar um print depois, né? Qual que é a característica? Qual que é a característica de Jesus? Essa daqui. Né?
Então, Jesus ele vai nos ensinar a marca do seu caráter. Amar a Deus, renúncia, obediência, andar em amor, dar frutos, humildade e serviço. Vamos lá. Maturidade na vida de um discípulo. Efésios 4, 12 e 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O Pai quer nos levar à maturidade. Então, na última lição, aprendemos que Jesus é a expressão do propósito de Deus para nós, em seu caráter e em suas obras. A maturidade na vida de um discípulo consiste exatamente no quanto enquanto ele já se transformou, já se tornou semelhante a Jesus nesses dois aspectos. 1 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, a maturidade se expressa pelo equilíbrio entre poder e amor. Poder, as obras de Jesus se manifesta através de nós, abençoando a vida. E amor, o caráter de Jesus, fruto do Espírito, amadurecimento que nos transforma, né? Amadurecendo e nos transformando. Então vamos lá, quais são as duas características da maturidade de um discípulo? Ele tem poder, no sentido ele tem manifestação, porém ele também tem amor. Porque poder sem amor é feitiçaria, é obra das trevas, é magia. Agora, o poder com amor é a transformação de Deus na vida das pessoas. É o Espírito de Jesus dentro de vós que nos auxilia a viver esse equilíbrio maduro. Jesus não nos pede para fazer nada que Ele também não tenha feito. E Ele não queira continuar a fazer por nosso intermédio. Então vamos lá, Jesus nunca vai pedir para que eu faça algo que Ele nunca fez e que Ele não queira continuar fazendo através de nós. Então, seu chamado é tão radical quanto a sua graça e misericórdia. A característica de um discípulo de Jesus. Então, vamos prosseguindo estudando. A característica de um discípulo de Jesus. Algumas características bíblicas de amadurecimento cristão. São características de um discípulo de Jesus. Só os discípulos geram discípulos. Vamos lá. Só quem é discípulo pode gerar um discípulo. Nossa missão é fazer discípulo, mas ninguém pode cumprir essa ordem de Jesus se primeiro não tiver não tiver decidido crescer como discípulo. Enquanto estudamos que se inaugure e se alargue um tempo de quebrantamento, arrependimento, transformação e frutificação em cada um de nós. Avancemos para a maturidade. Primeiro ponto, amar a Deus acima de todas as coisas. Lembra que nós vamos tratar aqueles pontos? Primeiro ponto, amar a Deus acima de todas as coisas. Se alguém quiser vir a mim e se alguém vem a mim e amar o seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho, seu irmão e sua irmã, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Eu quero pegar esse texto aqui, queridos, e fazer com que você entenda o quê? Que muitas vezes nós estamos amando mais a obra do que a Deus. Não confunda. Eu já vi muita gente usando esse texto para seus bens pessoais, ou suas motivações pessoais. Entendeu? O que seria isso? A pessoa ela está tão egoístamente querendo crescer a sua ideia, o seu ministério, a sua unção, aquela coisa toda, e aí ele esquece de todo o contexto e diz, não, isso é Bíblia. Não, eu estou falando da obra de Deus e não da sua obra. Porque às vezes aqueles que querem fazer a sua obra pessoal, eles acabam deixando muita coisa para trás.
Veja que no final aqui ele diz aqui, até mesmo a sua própria vida. Então, se você amar mais os teus próprios interesses, mais as suas próprias motivações, mais do que a ele, você não pode ser discípulo. Jesus cumpriu todas as palavras da antiga aliança, que nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas. Então, Jesus amou a Deus acima de todas as coisas, acima mesmo até da sua vida. Por isso, ele deu a vida por muitos. Dessa característica, deixa eu só pegar aqui. Quando nós olhamos Abraão e Isaac, nós vamos ver como Deus e Jesus. Abraão, ele tinha a ideia que ele ia oferecer o sacrifício. Então entenda, Deus decidiu, eu quero salvar a humanidade. Vamos fazer um sacrifício. Mas deixa eu te perguntar, querido. Muitas vezes nós vemos Isaac como uma parte passiva nesse sacrifício. E Isaac não foi passivo. Isaac estava levando a lenha. Isaac estava subindo e ele pergunta, pai, o que nós vamos fazer? Vamos oferecer sacrifício, mas cadê o cordeiro? Não tem. Então cumpre em mim. Pode cumprir em mim, pode fazer de mim o cordeiro. Eu morro, não tem problema. Então Isaac, ele foi consciente do que ele estava fazendo. Ele não foi iludido. Então a gente usa isso, né? É como assim, é como que alguém estivesse pegando a gente e levando para o matador. Eu volto a dizer, querido, isso daí é a obra de Pazuzu. Pazuzu nos faz ser feridos com Deus. Como? Fazendo com que a obra de Deus seja um peso na minha vida. Se você olhar para o livro de Jeremias, ele sofreu tanto que ele começa a falar, Deus, o Senhor me iludiu. O Senhor me iludiu. O Senhor foi injusto comigo. Eu fui iludido pelo Senhor. Eu quero sair fora desse negócio. Porque isso daqui é uma porcaria. Eu tenho que ministrar isso, eu estou sofrendo, eu estou apanhando, eu estou deixando tudo aqui a minha vida, isso é uma ilusão. Se você pegar em muitas coisas, Jeremias está dizendo isso. Mas por quê? Porque a palavra passur significa liberdade. Tem muitos irmãos pensando que se você deixar a obra de Deus, você vai ser livre. Que liberdade, não tem mais esse peso. Não, você foi enganado, pelo contrário, você vai entrar nas maiores cadeias da sua vida. Porque tem alguém te ferindo, um ser espiritual que está te ferindo, para poder fazer com que você seja, entre aspas, livre. Vamos para esses movimentos de liberdade que arrastaram os jovens de uma geração. Eu sou livre, não preciso depender de ninguém. Aí é escravo da bebida, do álcool, do sexo, da pornografia. Ela é mais escravo do que tivesse na casa dos pais. Né? Então, assim, eu sou livre, não, você não é livre, você é mais escravo ainda. E se há de liberdade, ele se torna em maior escravidão. Então eu vejo muitos líderes, muitos ministros caindo nesse ar de liberdade. Não, deixa isso para lá, cara, você é livre agora. Você está se livrando de Deus, e não de ministério. Você está querendo ser livre de Deus. Então quando nós olhamos para isso, entenda que você buscar os seus próprios interesses não é aborrecer as pessoas. Aí, querido, você está indo na tua motivação. Mas quando você perde a tua motivação, como Jesus fez, aí sim você vai estar fazendo a vontade dele. Dessa característica depende todas as outras. Na verdade, eu estava falando de Isaac, né? Então, Isaac, ele foi consciente, é isso que eu queria dizer. Isaac foi consciente. Isaac, ele não foi iludido para estar ali. Abraão não pegou Isaac no laço. Abraão não iludiu Isaac. Abraão não mentiu para Isaac. Abraão foi sincero com Isaac. Isaac quis deitar naquele lugar. Isaac deitou por livre e espontânea vontade. Isaac foi ser o sacrifício. Por isso ele se torna essa promessa de Deus. Ele aborreceu sua própria vida e aí depois ele aborreceu todas as outras coisas. Então dessa característica depende de todos os outros. Na verdade, ela é o resumo de todas as outras. Isso não significa deixar de amar todos e a tudo, mas sim amar mais a Jesus do que essas coisas. Então, na medida
Na medida em que meu amor por Jesus cresce, cresce também o meu amor pelas vidas ao meu redor, pela minha família e por mim mesmo. Então veja, querido, primeiro eu expresso a Ele e depois isso faz com que eu ame mais a minha casa, ame mais a minha família, ame mais a minha fé, ame mais os meus irmãos. Mas quando eu inverto isso, não é amando os meus irmãos, a meu pai e a minha mãe, que vai fazer com que eu ame Jesus, mas ao contrário. Se eu amo a Jesus, então eu amo. É aquilo que eu falo, é aquilo que ele fala: perca para você ganhar. Então quem perde a vida ganha. Quem ganha a vida perde. É um trocadilho, porém é uma realidade. Então não significa que se você mergulhar em Jesus, você não vai amar pai, mãe, filho, esposo, esposa ou qualquer coisa. Não, você vai amar. Porém, agora você vai amar com o amor de Deus e não com o teu amor. Pedro, você me ama, está lá em João 21, 14 e 17. Após ressuscitar, Jesus esteve com seu discípulo Pedro, que o havia traído, e fez essa pergunta a ele por 3 vezes. É a decisão de amar a Jesus que restaura e caracteriza a caminhada de um discípulo. Um discípulo ama ao seu mestre, e isso ajuda a decidir e escolher pelo reino de Deus quando é confrontado por seduções e valores da terra. Amar a Deus acima de todas as coisas impede que os discípulos tenham ídolos em seu coração. Um ídolo é algo que toma o lugar de devoção e governo da minha vida. Este lugar pertence àquele que é o meu Senhor, pois me comprou com seu sangue para o seu reino. Amar a Deus acima de todas as coisas é confiar nele a ponto de submeter, obedecer incondicionalmente. Os discípulos é um adorador de Jesus. A essência da adoração é o amor, a entrega, o serviço. Assim, todo discípulo é um adorador e todo adorador precisa ser um discípulo. Um outro ponto, a renúncia, característica de um discípulo. Renúncia. Quando Jesus nos chama ao discipulado, uma expressão quando Jesus nos chama ao discipulado, usa expressões fortes. Peça ao Espírito Santo peça ao Espírito Santo para desafiar você ao discipulado. Leia os textos seguintes com coragem, né? Vamos lá. Vamos ler alguns aqui. Lucas a gente já leu, né? Vamos para Marcos. Marcos 8, 33, 35. Jesus, porém, voltou-se e fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Eita, pega da bexiga do pipoqueiro da praça da esquina, né? Começa a olhar aqui, o que ele diz aqui, cara? O Pedro, ele fala um negócio, Jesus volta. Imagina que Jesus olhando para todo mundo assim, com aquele olhar fulminante, como diz a pastora Vera, que fumegou tudo, e diz: sai de ré, meu irmão. Então imagina, forte essa expressão, né? Imagina você usando isso aí com o teu discípulo. No outro dia, ele está de mal que você processa e sai da igreja. Vamos lá, Lucas 9. (23) Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia após dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor, por minha causa, esse a salvará. Note essas expressões fortes ditas pelo mestre: renunciar, tomar a sua cruz, perder a sua vida por minha causa,
a si mesmo se negar, morrer. Expressões decisivas, né? Você quer ser um discípulo? Renuncia. Você quer ser um discípulo? Tome a sua cruz. Você quer ser um discípulo? Perca a tua vida. Você quer ser um discípulo? Negue a si mesmo. Ah, você quer ser um discípulo? Então morra. Então, assim, Jesus, ele nunca foi brando no discipulado. Às vezes, eu tomo umas... Os irmãos que andam mais perto de mim sabem, né? Às vezes eu dou um charamanai assim, do repente. É como se, cara, acorda. Porque você quer ser discípulo seguindo as tuas ideias, você quer ser discípulo do teu jeito, você quer obedecer, mas do teu jeito. É a mesma coisa que você falar assim, fulano, organiza o prato. Não, a gente vai comer lá na mão mesmo. Não, cara, eu pedi para você fazer isso. Eu não estou perguntando como você quer fazer, estou falando que é para ser feito desse jeito. Parece meio autoritário, mas veja, Jesus, ele é bem claro. Você quer ser meu discípulo? Então passe a renunciar às coisas. Ah, você quer ser meu discípulo? Então primeiro você vai ter que tomar a tua cruz. Ah, você quer ser meu discípulo? Então faz o seguinte, se você não perder a tua vida por amor de mim, você não serve para ser meu discípulo. Ah, você está querendo ser meu discípulo? Então beleza. Então negue-se a si mesmo. Você quer andar comigo? Tá bom. Então vai morrer. É muito incisivo isso. Vamos lá. E ele declara várias vezes que se não for assim, não pode ser o seu discípulo. Irmãos, eu vou frisar isso de novo. Eu vou frisar, bem frisadinho. Não sirva Jesus do seu jeito. Sirva Jesus do jeito dele. A gente já teve gente que prestou um serviço na nossa casa que era muito interessante. Uma vez a gente chamava algumas pessoas para fazerem algumas diárias. E a minha esposa falava assim, ó, eu quero que você limpa assim, assim, assim. Aí a pessoa ia e fazia, não, eu vou fazer não, assim não, tem que ser, eu vou fazer do meu jeito. A gente olhava assim, né? Cara, a gente está te contratando para você fazer algo, você vai fazer do teu jeito. Mas é assim que a gente faz com Jesus. Você entendeu? Não, Senhor, eu vou te seguir, mas é do meu jeito. Não, do teu jeito não serve. Não serve nem um pouquinho. É do jeito dele. Se você está servindo ele, tem que ser do jeito dele, não do teu jeito. Eu lembro de uma vez que a gente estava para fazer um ato profético. A gente ia fazer um evangelismo numa escola barra pesada aqui, em Comodoro. E aí eu chamei os irmãos que ia fazer parte. Eu falei, olha, a gente vai ter um tempo de oração e tal. E aí eu tive que viajar, e eu ia viajar no meio da semana, e no fim de semana nós íamos fazer. Não, enfim, ia ser na sexta-feira. Na sexta-feira a gente ia fazer. Como assim? E a gente deixou, então, o povo orando. Na sexta-feira nós íamos fazer esse teatro, que era um evangelismo. E, como diz, um colégio barra pesado mesmo. E aí chegou, acho que numa quarta-feira, Deus falou assim, 5 horas da manhã, pede para o povo se reunir, 5 horas da manhã, e rode o muro da escola, decretando, estabelecendo, porque o diabo está se levantando. Liguei para os irmãos, falei, irmãos, o negócio é o seguinte, 5 horas da manhã, vocês vão lá, unjam, ore, decrete, para que se estabeleça. O diabo está armando alguma coisa. Beleza. Na quarta-feira, para fazer quarta-feira, 5 horas da manhã. Na quarta-feira, eu acho que à noite, né? Eu liguei, como que foi? Não, apóstolo, sabe, deixa eu te falar um negócio. A gente estava orando, que a oração era meia-noite. Era 11 horas, meia-noite. A gente estava todo mundo reunido e a gente pensou, já que a gente está todo mundo reunido aqui, vamos lá já orar. A gente já ora, já faz tudo que tem que fazer e vamos. Eu falei, o quê, irmão? Que hora que vocês oraram? Era meia-noite e pouquinho. Eu falei, beleza, pode cancelar, não vai dar certo. Ah, cara, com isso. Chegou na quinta de manhã, o diretor ligou, ó, tem uns problemas aqui, vamos deixar para depois esse negócio, a gente vai fazer mais não. Eu falei, viu?
Vocês são muito desobedientes. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito, e esse é o problema. A gente nunca segue uma direção. Quem é pastor sabe disso. Às vezes você fala assim, fiote, faz desse jeito. Não, eu tive uma ideia. Eu vou fazer daquele jeito. Aí dá tudo errado. Às vezes eu organizo aqui e falo, ó, a gente vai trabalhar assim, 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 assim. Um mês depois, olha, apóstolo, eu tive uma ideia aqui melhor, que eu vi que isso não vai funcionar. Aí 3 meses depois, aquilo que ele falou, ou aquele grupo, aquele ministério, não está mais funcionando. Por quê? Porque, meu irmão, a gente está dizendo como é para ser feito, a gente está na liderança. A gente está dizendo, é assim. Então, se você está com um mentor, é assim. Mas a gente sempre vai. Eu não estou dizendo que a gente tem que mandar na vida dos outros, mas quando tem uma direção, a gente vai dando esse jeitinho, para fazer do jeito que a gente quer. E Jesus está dizendo: você quer ser meu discípulo? Você tem que renunciar. Se você não renunciar, você não pode ser meu discípulo. Você quer ser meu discípulo? Você tem que tomar a tua cruz, porque se você não tomar a tua cruz, você não pode ser meu discípulo. Você quer ser meu discípulo? Se você não morrer para você, você não pode ser meu discípulo. Então não adianta você querer dar um jeitinho nisso. Não adianta. Você vai perder tempo. Só isso. Amém? Vamos lá. Jesus está falando sobre arrepender-se e decidir pelo senhorio dele. A proclamação e o ensino claro e radical de Jesus tem que ser o motivo na gravidade do pecado e na necessidade que temos de arrependimento e conversão do caminho da independência. Lembra que Deus diz, não coma. E a serpente diz, pode comer, rapaz, você não vai morrer não, não é desse jeito. Aí eu uso a palavra. Lembra que eu falei, 5 horas da manhã? Não, o negócio é oração. Oração. 5 horas, 10 horas, 20 horas, qualquer hora. Era para ir orar e ungir, não era? Era só orar e ungir. Nós oramos e ungimos. Não, querido, é orar e ungir, mas obedecer a ordem. 5 horas, 5 horas, 5 horas. Obedeça. Não, mas era só para orar e ungir. Você entendeu? É aquilo que aconteceu. Por isso Jesus é radical. Porque ele disse, não coma. A serpente diz, não, pode comer, você não vai morrer, não. Para. Não precisa ser assim também, né? Então, por isso que as ordens de Jesus é muito radical. Porque ele está arrancando de nós a independência, do fazer do nosso jeito. Isso que fez com que o homem saísse do jardim. Renunciar, negar a si mesmo, perder a vida, como já aprendemos, são expressões que nos chamam a entrar no reino de Deus pelo arrependimento e pela fé no Evangelho de Jesus. Mais uma vez, podemos afirmar que chamado à salvação é um chamado ao discipulado. O arrependimento leva à renúncia e nos introduz à vida de discípulo. O que eu tenho que renunciar? Preciso renunciar àquilo que me arrependi. Renunciei ao pecado, à desobediência, à independência de Deus. Renuncie à sua vontade para cumprir a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Então, o que é renunciar? A renúncia é me desfazer do que eu me arrependi. Eu me arrependi do pecado, então eu renuncio, ou seja, eu me desligo. Lembra? O fulano renunciou o cargo na política, então ele se desligou. A renúncia, querido, é o ato de se desligar do que você se arrependeu. Eu me arrependi desse pecado, agora eu renuncio ele. Ou seja, eu me desligo dele. Eu não tenho mais parte com ele. Eu me arrependi da desobediência, agora eu renuncio à desobediência. Eu me arrependi da prostituição, agora eu renuncio à prostituição. O grande problema é que as pessoas estão pedindo perdão, ou seja, se arrependendo, porém não renunciando. Se eu me arrependo, mas eu não renuncio, se eu me arrependo, mas eu não me desvinculo, eu volto a pecar de novo, porque está ligado comigo. Essa renúncia é tomar a cruz, é perder a vida. Quem decide assim, acha a sua vida. Veja o que é tomar a sua cruz. Gálatas 2, 19 e 20.
Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E assim, viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Em quais aspectos e áreas de minha vida eu ainda não estou caminhando como um discípulo? De que preciso me arrepender, renunciar e tomar a minha cruz para achar a vida ressurreta de Cristo? Ponto 3. A obediência à palavra de Deus. Dizia, pois, Jesus aos judeus que havia crido nele: se você permanece firme na minha palavra, verdadeiramente são os meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Para vivermos como um discípulo de Jesus, não basta apenas crermos sem arrependimento e sem obediência. Se permanecemos, obediência, perseverança na palavra, perseverança na palavra, no ensino de Jesus, somos seus discípulos realmente. É requerido a todos os discípulos estar sob o governo do reino de Deus. Não basta achar sua palavra bonita. O conhecimento é a prática da palavra de Deus. A prática da palavra de Deus deve ser notório na vida de um discípulo. Quarto ponto. Então a gente vê o terceiro ponto, não adianta você só simplesmente achar a palavra de Deus legal. Essa palavra tem que ser obedecida a ponto de transformar a sua vida. Quarto ponto, andar em amor. Um novo mandamento lhes dou. Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, e se vocês se amarem uns aos outros. Então, a nossa característica de vida no Espírito, querido, não é o poder que eu emano, mas é exatamente o amor que eu manifesto. Então, como as pessoas vão saber que Jesus está em mim? Se eu amar o meu irmão. O meu mandamento é esse: ame-se uns aos outros como eu os amei. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8. O amor é o próprio caráter de Deus. Ele é amor. Um discípulo para conhecer o seu mestre e ter o caráter dele, precisa andar em amor como ele andou. O amor é o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. O amor não é apenas um sentimento, o amor é uma característica, um fruto de Deus que vai sendo formado no discípulo. Um discípulo de Jesus é reconhecido por causa do caráter de amor que está sendo formado nele, fluindo para os seus familiares, para os irmãos da igreja, para si mesmo e para todos que ainda não seguem Jesus. Jesus nos amou e nos perdoou muito antes de conhecermos, e assim os seus discípulos precisam ser. Próximo, dar frutos. Se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e dar frutos que permaneçam. Olha que interessante, querido, a característica
A característica de um cristão é dar fruto. Cristão que não dá fruto, meu irmão, ele é complicado. Às vezes as pessoas ficam até chateadas comigo que eu tomo uns repente. Mas olha o ponto que eu vejo. Se eu delego algo para você e coloco na tua mão e aquilo que eu deixei com você diminuiu, não, então tá errado. Empatou, tá errado. Tem que ter um acréscimo. Tem que ter um acréscimo. Não pode ficar paralisado, tem que ter um acréscimo. O ir e dar fruto faz parte da vida de um cristão. Dar fruto é produzir a vida de Jesus em nós. E em outras vidas. E é ser um gerador de discípulos, um consolidador e um pai espiritual. Um discípulo tem que permanecer na videira que é Jesus. Assim a seiva, a vida dele flui em nós e podemos dar frutos que também permanecerá. Permanecemos nele por meio da obediência à sua palavra, do amor, da adoração, da oração e da comunhão com a igreja. Humildade e serviço, que é a última característica, né, da vida de um discípulo. Fala em Filipenses 2, do 5 ao 11. Depois vocês leiam aí. Diz assim: Jesus, abrindo mão de sua glória e vivendo como homem, deu-nos o maior exemplo para sermos seus discípulos. O Deus eterno se fez um servo humilde. Como líder, ele lavou os pés dos seus discípulos e nos enviou para sermos como ele. Servir é uma doação de amor ao Senhor e ao próximo. É Deus que exalta o servo humilde. O caminho para um discípulo crescer em autoridade e honra é a humildade e o serviço. Irmão, se você não serve para nada. Esse é um lema que eu sempre uso. Você não serve, então você não serve para nada. Os nossos talentos, dons, ministérios, bens são para servir o reino de Deus. Leia esse texto como um discípulo de Jesus. Depois você marca aí e leia. Essas marcas de caráter de um discípulo de Cristo serão estudadas com mais profundidade depois. Mas desde já estamos desafiados pela palavra do Mestre para segui-lo. A pergunta que termina é: e aí? Você vai vir? Amém? Que o Eterno abençoe. Pense, medite, coma, rumine e vamos que vamos. Deus abençoe, meus queridos.